Noite, seja bem-vindo no canal de psicologia. do- Hoje eu me chamo Kátia Salvaterra, sou colunista e colaboradora do Artcult e hoje nós vamos estar falando de um assunto que nos instiga, que é polêmico e que temos muitas indagações existenciais, que é justamente suicídio, mitos e verdade. Nós estaremos com Jadir Lessa, que é professor, doutor, psicólogo clínico e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão. É um profissional que eu respeito muito, é uma pessoa que se recria no que faz, que existe uma congruência entre o que ele fala e o que ele faz, e ele me encanta muito. É uma grande referência para mim, profissional. E por isso, Artcult o convidou para falar hoje para você sobre suicídio. E estamos aqui aguardando o Jadir chegar. Vamos ver. Cadê o Jadir? Aguardar as pessoas chegarem. Vai ser muito interessante ouvir o Jadir. Ele tem uma visão fenomenológica e existencial. E eu acho um profissional muito indicado para fazer com que a gente possa contemplar esse assunto tão polêmico que é o suicídio. Eu acho que ele pode fazer a diferença e ele pode fazer com que a gente reveja alguns paradigmas, né? Algumas crenças e valores que a gente tem a respeito do assunto. E é bem bacana, né? A gente ouvir outros profissionais que possam nos acrescentar e que possam fazer diferença na nossa vida. Seja bem-vinda, Natália. Estou esperando o Jadir chegar. Vamos dar um tempinho, que daqui a pouco ele vai estar chegando para compartilhar com a gente o olhar existencialista que ele tem sobre o suicídio. Um assunto que muitas vezes a gente evita falar, que gera um certo impacto na gente. Olha o Jadir aí. Acho que ele está chegando. Seja bem-vindo, Tiago. Estamos aguardando o Jadir entrar. Olha ele aí, Jadir. Boa Seja noite a todos. bem-vindo. Muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E você, me ouve também? Muito bem, estou te ouvindo muito bem. Que Eu já ótimo. dei uma introdução inicial, falando um pouquinho de você, do Que tema de maravilha. hoje, né? Suicídio, Uhum. mitos e verdades. E aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, para a galera do Artcult, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. É um prazer estar aqui com a galera do Artcult. Eu sou Jadir Lessa, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, sou psicólogo clínico, né? Moro no Maranhão há 7 anos, né? Sou do Rio de Janeiro, morei o resto da minha vida anterior no Rio de Janeiro, né? E estou muito feliz de estar aqui, batendo um papo com vocês, né? Por favor, não esperem conferência, e sim um diálogo.
Sim, a ideia é essa, né? É um bate-papo, é a gente Uhum. poder justamente rever e revisitar algumas crenças que nós temos, tanto que a gente vai precisar da cooperação de quem está hoje aqui com a gente. E o formato da live vai ser o seguinte, hein? Prestem atenção. Eu vou trazer algumas afirmações que é muito comum as pessoas fazerem sobre esse assunto. E aí, a cada afirmação, eu vou perguntar para vocês: isso é considerado uma verdade para você ou isso é um mito? E aí você vai botar um V de verdade ou um M de mito. E aí vai entrar o Jadir compartilhando com a gente um olhar fenomenológico existencial sobre o assunto. Vamos lá começar a brincadeira? Tá pronto, Jadir? Muito. Tem algumas Aceito água de pessoas. coco? Opa, ó, uma aguinha aqui especial que é para atletas. Estou eu aqui consumindo. Muito bom. Deixa eu ver quem entrou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eduardo Oliveira, Rafael Comide, seja bem-vindo. Tiago, muito bom. Natália, Floriano Salvaterra. Lá vamos nós começar a brincarmos. Então vamos lá. Uma primeira afirmação que é muito comum se fazer é a seguinte: falar sobre suicídio é uma má ideia, pois pode incentivar ações suicidas. E aí, o que vocês acham? Isso é uma verdade? Coloca um V. Ou isso é um mito? O que vocês acham? Vamos lá. Tem uma timidez inicial. Para mim aqui não está aparecendo. Para você tá, Jadir, aparecendo? Não. Floriano Salvaterra acha que é verdade. Mas Agora eu vi. alguém viu? Viu o V ali de verdade do Vi, Floriano vi. Salvaterra? É o único que respondeu até agora, né? Olha, a Regina acabou de entrar. A Regina é uma grande psicóloga especializada em idosos. Muito bom, Regina, ter você aqui com a gente. Muito bom. Ó, Rafael Comide considera uma verdade que falar de suicídio é uma má ideia, pois pode incentivar ações suicidas. Vamos lá, Jadir, o que você acha disso? Cara, não existe uma palavra forte o suficiente para me convencer a suicidar. Acredito que a você também não. Né? Ou seja, não é um comando, né? Ou um incentivo, ou alguma coisa do gênero que vai fazer qualquer pessoa suicidar. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter cuidado em falar sobre esse assunto. Oi, parei de te ouvir. Oi, o teu áudio sumiu um pouquinho. Só um minutinho, vou sair e entrar de novo. Tá. Seja bem-vindo, Lucas. O Jadir está saindo e vai entrar de novo, que o áudio dele não estava bom. Psicólogo, Jean, seja bem-vindo. O Jadir voltar para ver se melhora o áudio dele. Eu estava ouvindo ele bem inicialmente, de repente eu o perdi. Santa Helena, seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho pelo Jadir. Obrigada, Regina. É verdade, é um ótimo tema. Acho desafiador.
É verdade, Santa Helena. Que tema! Que tema! Muito pouco falado, né? As pessoas evitam falar do assunto com estrange. Quando a gente sabe que alguém tirou a própria vida, a gente evita falar, evita comentar, principalmente com os familiares, porque é muito dolorido. Olha, o psicólogo Jean veio matar a saudade do Jadir. Daqui a pouco ele está entrando de novo, Jean. Nara, seja bem-vinda. Lá vamos nós. Jadir está chegando. Isso. Portal. Voltei, Oi, voltei. voltou. Então vamos lá. A gente estava falando, né, de uma afirmação que é Sim, falar sobre suicídio é uma má ideia, pois pode incentivar ações suicidas. Isso é uma crença. E o que você não, acha olha disso? só, tem algum fundamento e é totalmente desprovido de fundamento, dependendo do ângulo, né? Ou seja, o que está falando aí, a questão que está levantada, é assim, o poder da sugestão, né? E o poder da sugestão, ele é variado, dependendo de quem se aplica, de quem sugestiona e de quem se dispõe a ser sugestionado, né? Ou Uhum, seja, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, uma autoconfiança elevada, né, que tem uma pessoa forte psicologicamente, essa aí não vai ser sugestionada por ninguém. Né? uhum, Dez pessoas tentando nos convencer a suicidar ou a qualquer outra coisa que a gente não queira fazer, a gente vai rir, dizer, está perdendo seu tempo. Né? Bom, que bobagem. Mas assim, uma pessoa que está fragilizada, com autoestima baixa, né? Com autoconfiança mais baixa ainda, né? E que está, vamos dizer assim, desacreditada da vida, né? Não está motivada para viver, está deprimida, está num estado assim, do jeito que vocês imaginaram que eu descrevi, essa pessoa pode, vamos dizer assim, não ser influenciada, mas pode ativar nela uma coisa que ela já está pensando. Né? sim. Como se Então, fosse um assim, efeito gatilho, alguma coisa assim, pá. empurrãozinho de quem já está pulando. Né? Ou seja, Uhum, se você está na beira do penhasco, querendo se jogar, e chega alguém e diz, é uma boa jogar, não sei o quê, talvez você não jogue, mas talvez se ele encostar em você, talvez você pule. Né? sim. Mas isso também tem um efeito contrário. Por exemplo, na clínica, na minha experiência clínica, eu sempre fui muito cauteloso com isso, e para algumas pessoas eu totalmente evitava o assunto ou falava de uma maneira bem positiva e desestimulando qualquer ideia nesse sentido, e com outros, que ideia boa, já experimentou, puxa vida, né? Não acredito que você experimentou e fracassou, puxa, caramba, você é uma pessoa incompetente. Mas Uhum, assim, mas para quem eu vou dizer uma coisa dessa? Se eu vou dizer isso para um sujeito que está realmente decidido a suicidar, ele vai realmente ter uma reação bastante inesperada ou até esperada. Né? Mas se eu estou falando com uma pessoa que tá fazendo uma simulação, que está fazendo um charme, que tá tentando manipular outra pessoa, né? Eu falo isso, ela se irrita comigo e muda de conversa. Né? A uhum, história é outra. Então, assim, a questão da depressão é a mesma coisa. Né? uhum. Muitas Eu acho. vezes. Diga, diga. Eu achei muito interessante o que você falou, Jadir, porque assim, o psicólogo tem que ter muito feeling de Isso. perceber o outro. Não existe um protocolo. Isso é bom, isso é ruim. Né? No De olhar forma alguma. existencialista, tudo é relativo.
Você tem que perceber como aquela pessoa está falando, em que contexto, né? Uhum. E como você, como psicólogo, vai agir no sentido de você facilitar, né? Você contribuir para aquela pessoa, não? Exatamente. Nessa perspectiva, não existe uma teoria geral e que sirva para todo mundo. Pelo contrário, se tivéssemos que construir uma teoria, seria uma teoria para cada pessoa. Né? Porque cada pessoa ela tem uma singularidade, ela tem uma originalidade que é própria. E ela Exatamente. reage de uma maneira diferente de todas as outras. Então, assim, não tem um padrão de forma Sim. alguma. Oi, sumiu a sua voz. Tá me Cara, ouvindo? Oi? eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo. Vou sair e vou entrar de novo. Não, 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 não sai não. Não sai não. Fala e vê se. Opa, eu acho que ele saiu. Nossa, quanta gente entrando. Olha que legal. Edisoda, é isso que eu entendi? Danilim, Pimenta, Ana Lúcia, Regina, firme e forte. Tô adorando te ver aí, Regina. Seja bem-vindo, Vitor. Sexta-feira a gente está se vendo, Vitor. A gente vai falar de ensinamentos orientais para atletas. Super bacana. Adalto, seja bem-vindo. Quanta gente entrando, né? Esse é um assunto que é instigante. Agnael Muniz, muito bom. Vamos lá, vamos ver se o Jadir volta. Eu acho que o áudio dele tá dando um probleminha. Essas lives nos surpreendem. Tecnologia é uma coisa. Ai, Ana Lúcia, você adorou a live com o Vitor? Olha, a de sexta-feira vai ser bacana, viu? A gente está fazendo a parte 2 da live e vai ser justamente a gente vai complementar com os comentários que foram feitos na primeira live e vamos falar de alimentação para atletas, vamos falar da importância do sono e um fator que é uma grande questão para os atletas: fazer sexo ou não fazer sexo antes de uma competição. Os orientais têm um olhar muito interessante sobre isso. Ai, Dani, você gostou também? Que bom, que bom. Fico feliz de poder contribuir, falar um pouquinho da medicina chinesa. E vamos lá, ele está voltando, vamos ver se contribui. Se agora a tecnologia vai contribuir com a gente. Peço desculpas novamente. Vamos ver se agora o seu áudio ajuda. Não, eu vou explicar que eu recebi 2 ligações da minha mãe e eu tive que ligar para ela para pedir para não ligar de novo, porque quando o telefone toca, o som desaparece, eu não sei por que aqui. Mas Sim, agora a gente já tá de novo em ação. sim, Né? sim. Então, eu estava falando da depressão, não foi isso? Ia começar a falar da depressão. Isso. Né? Que tem até Que uma é um assunto afirmação bem interessante. É muito que comum, o senso comum, falar assim: a depressão e o suicídio andam de mãos dadas. O que você acha disso? não é que andem de mãos dadas, mas assim, a depressão é o estado em que a pessoa está mais vulnerável, né? Ela está mais desacreditada da vida e de si. Sim. Então, assim, a vida para ela não tem muito valor. O Uhum. suicídio também não tem muito valor, Uhum. porque nada tem valor para ela. Mas, assim, o suicídio pode se transformar numa possibilidade viável, mas que é tão desvalorizada quanto a vida, né? É quase como um cara ou coroa. Ou seja, Uhum. viver e morrer não faz muita diferença. Então, eu vou fazer o quê? Vou viver ou vou morrer? Uhum. Né? Mas, assim, na realidade, o estado dela é um estado
vamos dizer assim, de ódio por si mesma. De ódio Isso é por uma, si mesmo? Uau! isso é uma teoria, isso é uma teoria que eu nunca vi nos livros de psicologia, mas assim, a minha experiência clínica me fez pensar nisso, de que a depressão é uma espécie de ódio. Mas assim, quando eu falo isso, causa uma grande estranheza em você e nas Sim. pessoas que estão assistindo, né? Porque assim, o deprimido parece uma pessoa assim tão jogada fora, tão desprovida de energia e de raiva e quanto mais de ódio, né? Uhum. Mas assim, se a gente entender que nós vivemos sempre numa relação de amor e ódio, né? E que e se eu disser para vocês que muitas vezes eu ajudei pessoas a saírem de uma crise depressiva, fazendo com que elas ficassem com ódio de mim, isso talvez esclareça um pouco, né? Posso Porque acrescentar assim, uma coisa? Posso falar uma coisa claro, que eu acho por ótimo? favor. A medicina tradicional chinesa fala justamente sobre isso. Num estado depressivo, em que você tem dificuldade de se mover, que você tem dificuldade de se lançar à vida, você está desacreditado pela vida e seu movimento está zero em relação à vida. Quando você instiga o outro e você gera uma raiva no outro, você gera um movimento, porque a raiva ela tem um movimento de expansão. Então você consegue dar um start na pessoa quando você gera esse impacto nela. Muito interessante você falar disso. Vamos embora, Eu estou discordo, gostando. eu discordo só dessa parte do movimento de expansão. Porque Aham, assim, a raiva é um movimento de expansão quando ela é direcionada para fora. aham, Mas sim, quando ela é direcionada para si mesmo, é o inverso. É um interessante. movimento de inibição, profunda Uhum, inibição. Né? Por isso que eu uhum, digo que tem muito a ver com ódio. Né? Porque, uhum. assim, a maioria das vezes que eu ajudei pessoas a saírem de uma crise de depressão foram pessoas que estavam querendo me matar no meio da sessão ou no final dela. Né? Uhum, E aí uhum. eu comemorava, puxa, que ótimo que você está querendo me matar. Ah, você é maluco? Não, não. É porque como no estado que você estava antes, você não estava em condições de querer matar ninguém. Talvez só Boa. assim mesmo. Mas se você já está com tanta energia a ponto de querer me matar, puxa, eu vejo que você melhorou muito. A sensação que eu tenho quando você fala assim, Jadir, é como se você puxasse a vida que a pessoa tem dentro dela. Ela tem potencial de vida dentro dela, só que ela não está acessando. E quando Eu você. puxar é uma forma de puxar a vida que ela está jogando fora, né? Exatamente. Coisa Ou linda. então, ou então é uma forma de inverter o sentimento, né? Sim. Porque, por exemplo, uma coisa que pode produzir uma depressão é um sentimento de impotência diante de uma violência. Normalmente, numa situação corriqueira, quando há algum tipo de agressão, as pessoas revidam. Mas imagina uma criança, quando ela sofre uma agressão de um adulto, e de um adulto forte, grande, né? Uhum. E quando ela não tem a quem recorrer, ela fica encolhida, ela fica indefesa, ela fica totalmente vulnerável, Uhum. morrendo de medo. Né? Sim. Então, assim, essa impossibilidade de lutar contra esse adulto, porque Uhum. é uma tentativa totalmente inútil, porque se ela tentar fazer algum tipo de agressão, ela vai ter um retorno pior do que o que ela fizer. Né? Uhum. Então ela fica totalmente no beco sem saída, totalmente impossibilitada de reagir, impossibilidade de agir, impossibilidade de tudo. Então assim, é como se estivesse amarrada, amordaçada, totalmente dopada, né? Totalmente imobilizada. Né? Uhum. Por quê? Porque mesmo que ela tenha sentimentos de raiva para pôr para fora, eu diz, não posso, não Sim. posso. Porque se eu expressar minha raiva, eu estou perdida. O resultado vai ser muito pior. Uhum. Tem um comentário aqui do portal Sim, que fala assim:
acho que pode estar relacionado a um medo incontrolável, gerando uma desistência de lutar para sair dos problemas. Não seria isso? Não é uma, faz sentido, não é uma desistência de lutar para sair dos problemas. É um descrédito em si. Assim, eu não estou acreditando que eu possa lutar ou que meus problemas tenham saída. Ora, eu não sou burro, eu não sou idiota. Por que eu vou ficar tentando encontrar uma saída quando não tem? Uhum, Né? Quando eu estou, por exemplo, quando eu estou dirigindo e entro num beco sem saída, né? E a rua mão única, né? E eu vou, quando chega no final, tem um aparelho, um paredão, acabou a rua, né? Se eu sou um sujeito muito correto, muito obediente às leis de trânsito, eu vou ficar encalhado ali para sempre, né? Ou largo o carro e vou a pé, né? Por quê? Porque não tem saída, a rua é mão única. E ela está indo numa direção onde tem um paredão, né? Eu não posso voltar porque eu estaria na contramão. E eu não vou desobedecer a lei de trânsito. sim. Né? Então, assim, eu seguindo esse raciocínio, né? Seguindo essa lógica, eu não tenho saída. Sim. Ou eu fico ali dentro do carro esperando a parede sair da frente, ou eu largo o carro e vou a pé, voltando a pé, porque a pé eu posso andar na contramão. Né? Sim. Agora, se eu não sou tão obediente às leis de trânsito, eu digo, ó, isso aqui não tem sentido, essa rua sem ser contramão. Porque, né, não tem trânsito, não tem como. Eu vou andar de ré e vou embora. Vou encontrar uma saída pela entrada, né? Ou seja, eu vou encontrar a entrada e não uma saída, né? Porque Sim. eu vou voltar pela entrada. Mas assim, tem pessoas que não têm esse jogo de cintura, né? Tem pessoas mais rígidas que elas não conseguem flexibilizar esse jogo da vida, né? Sim. Então, quando ela está numa situação que ela se sente num beco sem saída, ela estaria agora. Não tem o que fazer. Faça o quê? Cruza os braços, ela fica imobilizada. Ela não está imobilizada, mas ela se sente imobilizada e ela mesma se imobiliza. Porque, na realidade, Jadir, pelo que você está falando, é como se a percepção dela fixasse num ponto. Né? Ela perde essa flexibilidade de ressignificar o que está acontecendo com ela. Seria por aí? Ela perde a capacidade de raciocinar. É mais do que isso. Né? Ela dá uma resposta para ela mesma, uma explicação para ela mesma, que não tem saída. Ponto. Sim. Então ela para de raciocinar porque ela não é burra. Entende? Assim, as pessoas têm um mínimo de inteligência. E eu não vou ficar tentando sair de um lugar que eu não tenho saída. Né? Por exemplo, um filme que assisti outro dia. O sujeito foi jogado dentro de um caixão, né? Foi feito um buraco, uma cova, uma sepultura, e jogaram o caixão com ele lá dentro e enterraram. Ele sabia que estava acontecendo aquilo, porque ele estava sendo enterrado vivo. Né? Sabe, qualquer pessoa naquela situação vai se desesperar, vai ficar batendo na tampa do caixão, vai acabar morrendo ali, porque não tem saída. Mas numa situação dessa, dificilmente alguém fica parado e diz assim, não, eu estou imobilizado porque não tem saída. Né? Não existe isso. Né? Qualquer um vai morrer todo sangrando, com as mãos feridas, de bater, tentar inutilmente, vai morrer. Mas vai morrer lutando para encontrar a saída, que não tem mesmo, ali não tem saída. Né? Mas Sim. mesmo não tendo saída, as pessoas tentam encontrar um jeito de sair. Morre lutando. Mas nesse exemplo que a gente está trabalhando, né, é uma coisa mental, é uma coisa racional. Olha, eu não vejo saída. Se não vejo saída, não tem saída. E se não tem saída, eu não sou idiota de ficar tentando encontrar uma saída que não existe. Então ele desiste de viver, de uma certa forma, por se sentir imobilizado diante da vida e incapacitado de resolver problemas.
Entendi. Então, pelo que você está falando, é muito simplista a gente dizer que a depressão e suicídio andam de mãos dadas. Porque isso é Olha, apenas um lado da história, não? certamente, sempre Porque é há só um lado da história. multifatorial. Aham. A história é sempre múltipla, né? E não existem causalidades específicas nem únicas. É tudo multicausal, multifatorial, tudo é múltiplo. Né? E as Uhum. pessoas são totalmente diferentes umas das outras. Quer ver um Uhum. exemplo? A laranja. Se você vai no mercado comprar uma dúzia de laranja, ou um quilo de laranja, né? Você não vai encontrar uma unidade de laranja. Uhum. Pela matemática, a unidade é aquilo que é a menor parte do objeto em questão, e as duas unidades é uma réplica da primeira. 12 laranjas, uma dúzia de laranjas são 12 laranjas idênticas ao padrão, a laranja padrão. Tá certo? Uhum. Se você for comprar uma dúzia de laranja na feira ou no mercado, você não vai conseguir. Porque você não vai encontrar nenhuma laranja igual a outra. Sim. As diferenças individuais, as singularidades da laranja são bastante evidentes. Você vê, uma é maior, outra é menor, uma é mais redondinha, outra é mais achatada, uma é mais verde, outra é mais amarelada, uma tem as manchinhas marrom, a outra não tem, uma é verde com manchinhas amarelas, outra é amarela com manchinha verde. Ou seja, são muitas diferenças. Se você for olhar, se dedicar a isso, Nuances. são muitas. E se você tem o hábito de escolher a laranja ou aquilo que você está comprando, você vai ver que realmente você encontra muita diferença se você tem esse hábito de escolher. Né? Ora, mas se você diz assim, para que eu quero essas laranjas? Para fazer suco. Ora, para fazer suco, as diferenças individuais e as singularidades da laranja não têm a menor importância, porque todas elas produzem suco de laranja. A mais gordinha, a maior, a mais achatada, a mais redonda, a amarelinha, a marronzinha, a verdinha, todas elas produzem suco. Então, assim, nesse sentido, pode se generalizar. Né? Toda laranja produz algum tipo de suco de laranja. Pode produzir mais ou menos, azedo ou doce, mas vai produzir suco de laranja. Então, nesse sentido, as singularidades e as diferenças individuais podem ser desprezadas. Ah, não, bobagem, é laranja. Me vê aí 12, não importa. Uhum. Mas com relação às pessoas, essas singularidades, elas não podem ser desprezadas. Exatamente. Porque essas singularidades têm um peso afetivo, têm um peso emocional, têm um peso de desejo, têm um peso de ressentimento, têm um peso de esperança, de expectativa, de memória, sabe? E tudo isso é singular. Tudo isso equivale àquelas manchinhas e diferenças da laranja. Só Sim. que em nós, as diferenças são muito maiores do que as semelhanças. E eu achei assim tão interessante um aspecto que você falou, porque assim tem um tipo de pensar é, que eu acho que é um pensar biomédico, que às vezes a gente fica tentando enquadrar as pessoas dentro de categorias, né? Sim, E quando você olha para o que é singular aquela pessoa, é como se você pegasse essa teoria, colocasse de lado e falasse assim: deixa eu estar com essa pessoa, entender o mundo dessa pessoa, qual o significado que essa pessoa dá para o que ela está vivendo. E daí sim. começa um trabalho terapêutico, né? Não, daí acontecem três coisas muito sérias. Porque você está falando da tripla fundação da psicologia. Ou seja, a matemática é uma só. A matemática, 2 e 2 são 4. Não tem uma versão da matemática que 2 e 2 são 4, outra que 2 e 2 são 5, outra que 2 e 2 são 3. Né?
Então, assim, a química é a mesma coisa, a tabela periódica, cada elemento tem um número atômico. Ele é marcado pelo número atômico. Não tem dois elementos com o mesmo número atômico. Quando tem o mesmo número atômico, o elemento é igualzinho. Ele se comporta igualzinho. Ou seja, não tem diferenças individuais. Isso é fantástico. Ou seja, as ciências naturais, elas têm uma precisão muito grande, porque muitas das coisas não têm variação. Por exemplo, a biologia, que é onde a medicina se apoia. Sim. A medicina, ela tem uma classificação dos seres vivos extraordinária. Aquilo que a gente aprende como racofage, reino, ramo, na espécie e por aí vai. Ou seja, cada ser vivo ele vai sendo classificado de características gerais para características mais específicas, de uma tal maneira que todos que estão na mesma categoria são idênticos. Sim. Então, assim, é de uma precisão muito grande. Então, assim, o que eu falei que foi a tripla fundação da psicologia. A psicologia foi fundada por um médico que pensa assim, né? Que foi o Freud. Sim. Ele pensa assim, ou seja, a biologia é a base fundamental. Depois ele foi dizendo que não, que para ser um bom psicólogo, quando ele já começou a falar em alguma coisa desse sentido, ou um bom psicanalista, teria que ter uma formação de humanas e não a formação biológica. Mas ele era médico. Sim. E quando o psicólogo usa o modelo médico como referência, ele pensa assim. Sim. Ele pensa que o corpo é determinante para as questões emocionais, para as questões afetivas, para os desejos. E não é. Isso é um grande equívoco. Então, a outra fundação da psicologia é a filosofia. Sabe? É um outro território que pensa totalmente diferente da biologia. Então, assim, quando você fala em essência humana, por exemplo, né, os que estão fundados na biologia, eles pensam a essência humana é o corpo. Né? São os aspectos biológicos. Sim, fisiológicas, as questões genéticas são muito importantes, e por aí vai. Se você fala com um psicólogo que se fundamenta na filosofia, né, ele pensa totalmente diferente. Sim. Se você pega um que se fundamenta na sociologia, por exemplo, é outra história. Né? E isso que você falou, eu acho muito importante. Quando o psicólogo, né, ele tem uma visão de homem, ele tem uma concepção, como é que eu olho esse homem? E isso vai determinar como ele vai lidar com esse cliente. Né? Exatamente. Então, dentro dessa visão assim, existencialista, eu queria te ouvir a respeito de um outro aspecto. Existe uma afirmação que é o seguinte, que as pessoas que tentam suicídio, elas podem se sentir estigmatizadas e culpadas pela sua condição. O que você acha disso? Então, olha só, quando o indivíduo se sente culpado, ele entrou na lógica moralista, a lógica do julgamento. Exatamente. Então, ele tá... e qual é a finalidade dessa lógica? Transformar você em um sujeito obediente e serviçal, e subserviente. Uhum. Porque quando eu te julgo, eu estou te categorizando. Uhum. Eu estou fazendo a mesma coisa que a biologia faz. Só que eu estou te dando categorias morais. A biologia dá categorias fisiológicas, biológicas. Né? E eu, quando te julgo, eu estou te dando categorias morais. Mas dá no mesmo. Quando você aceita ser julgado, você se torna réu e juiz de si mesmo. Não precisa mais do outro que te julgava. Você sozinha já faz o serviço de destruição de si por si. Uhum. Essa é a grande vantagem que quando a gente estuda a filosofia, a gente pode aprender. Assim, é a diferença entre moral e ética. Né? Spinoza, por exemplo, foi um moralista no racionalista do século XVII, contemporâneo de Descartes.
ele distingue ética de moral, e muitas pessoas acham que ética e moral são sinônimos, né? Uhum. Por exemplo, quando fala do psicólogo, tem um código de ética, quando fala do médico, tem um código de ética. Não, as profissões têm código moral, não é código de ética. Porque a Uhum. ética, ela atende à singularidade. A Sim. ética, ela não está padronizando, nem classificando, nem julgando moralmente. Mas A sabe, eu ética te é quando você ouvindo. encontra, a ética é como você encontra soluções para os problemas morais. Uhum. Mas, Jadir, quando eu te ouço falar, a sensação que eu tenho que a nossa sociedade ela tem esse olhar moral, né? É como se houvesse uma tentativa de padronizar os comportamentos segundo regras pré-estabelecidas socialmente pela Certamente. cultura. E aí, quando a gente pensa, né, em suicídio, e o que é verdade, o que é mito, eu acho que, a nível de atendimento clínico, vocês têm um grande desafio. Exatamente. A sociedade, quando faz esse modelo, né, e diz que é em nome do bem comum, em nome da civilização, em nome de um relacionamento harmonioso entre as pessoas, né, ela, na realidade, ela está pedindo um sacrifício brutal de cada um de nós. Ela está dizendo: abra mão da sua singularidade, abra mão das suas diferenças individuais, abra mão das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desejos, né? Como se isso tudo fossem coisas pequenas, e diz assim: não, faça o que é melhor para o coletivo, faça o que é melhor para a sociedade, não seja egoísta, não faça o que é melhor para você, sabe? Você é só um na multidão. Faça o que é melhor para a sociedade, porque se todos fizerem o que é melhor para a sociedade, todos estarão fazendo melhor para você. Oh, fantástico! Mentira. Uhum, uhum. Tem sempre alguém se dando bem por trás disso. E sabe o que me veio agora? Eu ouvindo você falar dessa forma, Aham. me veio um sentimento que é assim, será que a nossa sociedade não é uma grande fábrica de suicidas e não necessariamente a gente entendendo suicida como sendo Sim, aquele que vá às vias de fato? Porque nós vemos sim, muitas pessoas biologicamente vivas, mas que não se sentem vivas. sim, sim. Você entrou na parte central, que é até perigoso falar nisso. Porque esse assunto não é todo mundo que tem condição de compreender, né? Para alguém dizer que você é uma terrorista, uma anarquista, uma pessoa perigosa socialmente, não é difícil, porque você está falando exatamente da causa principal de todo o sofrimento humano. Ou seja, nós todos somos convocados a nos solidarizar e nos identificar com o que há de pior no mundo das pessoas. Né? Nós temos uma formação religiosa que ela incentiva muito isso. Por Sim. exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Ora, quando a pessoa ouve isso, e se ela acredita fielmente nisso, quer dizer, dinheiro é nojento, é podre. Eu não quero, eu quero ser pobre. A meta de vida da pessoa é ser pobre. E quando vem um discurso do tipo, bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os doentes, bem-aventurados são isso ou aquilo, oh, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ficar doente, eu quero sofrer, eu quero ser pobre. Entende? Ou seja, há um incentivo nisso tudo. Se você Uhum. quiser olhar, isso fazendo um comentário a partir das doutrinas religiosas. Se você quiser olhar pela filosofia, por exemplo, a gente pode citar Foucault, quando ele diz assim, que a escola é uma fábrica.
Uhum. Né? Enquanto as fábricas produzem produtos, né, a escola também produz produtos. Uhum. Qual é o produto que a escola produz? Boa pergunta. Foucault diria operários. E se você pedir para ele detalhar isso, ele diz: produz corpos dóceis e mentes submissas. Uau! Isso é Ou forte, seja, hein? todo esforço bem intencionado de todos os professores, em todos os níveis de escolaridade e de educação, tem uma finalidade principal: produzir obediência e servidão. É mais fácil Ou, manipular, não? exatamente. Ou seja, o Ordem que que cai na social. prova? O que cai na prova? Cai na Uhum. prova aquilo que o professor disse. Uhum. Então, se você diz na prova o que o professor disse, você tira 10. Mas se você Uhum. discorda, questiona, diverge, você não tira. Então, Uhum. assim, para que você passe em cada mês, em cada prova de cada disciplina, você tem que fazer um esforço muito grande de obediência ao professor, ao que o professor diz. Tem que Ou, obedecer ao discurso do professor. ou seja, pelo que você está Uma... falando, me faz pensar o seguinte, né? Eu estou achando ótima essa live, a gente já está com 15 minutos para acabar, estou morrendo de pena, porque eu tinha uma Que horror! ideia e aí a live foi mudando de forma, né? A vida é assim Mas eu mesmo. te, mas eu te ouvindo, me veio assim, gente, para eu não ter pensamentos suicidas, para eu não ter comportamentos suicidas, eu tenho que ser um transgressor. Eu lembrei do filme, do livro Com A Alma certeza, Imoral. com certeza. Né? O Bonner tem razão. Né? Ele, quando ele fala isso, ele está coberto de razão. E esse é o campo da ética. A ética é você aprender a transgredir sem se tornar um criminoso. A ética é uma Uau! forma de você aprender a não obedecer às regras morais sem desobedecê-las. Uhum, Sem que caracterize uma desobediência. É uhum, extraordinário. Mas assim, mas eu acho que de tudo isso que nós dissemos, o que você falou ainda há pouco é o mais importante. A cultura, de um modo geral, é uma fábrica de suicidas. A cultura nos convoca a nos anular, que sim. significa nos matar, né? Anular os meus desejos, os meus sentimentos, né? Sabe, as minhas emoções, né? E Por o que quê? eu Porque acho E diga. o que eu acho lindo que você está falando, só fazer um parênteses, né? Que é Uhum. justamente o que o taoísmo, né, e o budismo traz, que é essa singularidade, que eu acho de alguma forma a psicologia bebe na fonte, né? Desse olhar, de você olhar para dentro, para você ver o que o seu coração está falando para você, né? O seu desejo, o seu Sim, talento. sim. Mas não é só obedecer o desejo ao talento, é encontrar meios de viabilizá-los. Sim, Porque com certeza. a cultura é racional. Sim. A cultura nega a emoção, o afeto e o desejo. Ela diz: não, se Uhum. você for racional, vai dar tudo certo. Mas quem consegue ser racional? Se você seguir essa regrinha aqui, né, e se fizer desse jeito certinho, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. E não vai ter problema nenhum com ninguém. Sabe? Mas eu não consigo. Ah, então eu sou um infeliz, eu sou um fracassado, eu não consigo porque eu sou burro, porque eu sou incompetente. Não, eu não consigo porque eu não consigo deixar de ser humano. Eu não Nossa, consigo, lindo! eu não Ah, consigo me tornar uma máquina. Para que eu pudesse ser, enquanto humano, racional, teria que ser equivalente àquele senhor Spock, daquele filme, né, Jornada nas Estrelas, ou coisa parecida. Né? Que o sujeito é só racional. Não, sabe, é um saco conviver com ele. Né? Por quê? Porque ele é só razão. E é uma ninguém é só máquina. razão.
Ele é uma máquina com o corpo de gente, né? Então, assim, Na... nós não somos máquinas e ninguém, por mais que queira, pode se transformar numa máquina. Então, assim, esse negócio de jogue por abaixo do tapete suas emoções, seus afetos, seus sentimentos, e seja racional, isso não existe. Se paga um preço grande, alto, muito alto. Sim, mas olha só. Mas nós aprendemos lá na pré-escola que a definição do homem é aquela que Aristóteles nos ensinou. O homem é um animal racional. Exatamente. E nós aprendemos isso com orgulho. Não, eu sou racional. Os outros animais são irracionais. Eu sou melhor do que eles, eu estou acima deles. Eu sou o rei da floresta e não o leão. Ou seja, nós somos estimulados desde criança, né, a nos envaidecermos de sermos melhor por sermos racionais. E aí aprendemos progressivamente a matar a emoção, o afeto e o desejo. A gente aprende a não sentir. Tanto que é muito comum você... Não. Ninguém aprende a não sentir. Aprende a não expressar o sentimento. Sentir todo mundo sente. Senão virou máquina. Olha só, é muito comum... Ai, a gente tem só 10 minutos, estou morrendo de pena de acabar. É muito comum quando você pergunta para uma pessoa assim, o que você está sentindo? A pessoa olha para você e fala, nada. Sim, mas não é que ela não esteja sentindo nada. Ela não sabe dizer, ou não quer dizer, ou não pode dizer. Ela sempre está sentindo alguma coisa. Mas ela não acessa. Ela não acessa. Não. Ela pode até acessar, mas ela não expressa. O problema não é acessar, o problema é expressar. Porque no íntimo ela sabe o que está acontecendo. Mas ela fica tão assustada de falar e de ser descoberta. Pô, será que vão descobrir que eu estou sentindo isso? Meu Deus, que horror! Que ninguém saiba. Entende? Quer ver um exemplo? Ou seja, nossa sociedade é hipócrita, o tempo todo é hipócrita. O exemplo mais forte disso é a sexualidade. Todos agimos como se fôssemos assexuados. Ninguém expressa os desejos sexuais. Embora saiba que tem. Não tem ninguém que consiga não sentir. Não tem ninguém, por mais que faça uma expressão extremamente cândida, não tem ninguém que não esteja sentindo alguma coisa. Mas o discurso é muito diferente do sentimento. Sim. Eu uso uma máscara que diz assim, não, eu sou assexuado, eu não ofereço perigo para ninguém. A ideia é essa. É uma boa estratégia de sobrevivência. Não, exatamente. A ideia, quer sobreviver? Finja que você não sente nada. Porque senão, todos em volta vão ficar mirando você e querendo te matar. Tem um livro que eu amo, O Drama da Criança Bem Dotada, que é de uma psicanalista que justamente ela fala que as crianças, na tentativa de sobreviver, acessam comportamentos neuróticos, mas na realidade isso é muito inteligente da parte delas, porque elas precisam sobreviver. Mas a neurose é uma característica que só tem acesso quem é inteligente. Quem não é inteligente não consegue ser neurótico. Pode até ser psicótico, mas neurótico não. Acho isso total mudança de paradigma. A neurose é típica da pessoa inteligente. Porque às vezes quando a gente vê uma pessoa muito desalinhada, a gente fala, nossa, fulano é tão neurótico. Agora quando ela fala que fulano é neurótico, ela está falando, fulano é tão inteligente. É um gênio. Pode ser um gênio que se destruiu. Não quer dizer que por ser gênio ele se sustenta, não. Pode ser um gênio arruinado, detonado, mas é um gênio. Sim. Mas pode ser um gênio amordaçado, um gênio intimidado, sabe? Um gênio derrotado, pode. Mas ali tem um gênio. Sim. Quantos minutos faltam pra gente? 5 minutos, Jadir! Estamos finalizando! Eu estou muito feliz de estar aqui.
Para a gente finalizar, eu queria te agradecer a sua presença e que você dê seu último recado para a galera que está te ouvindo. Para mim foi uma satisfação te receber. Afinal de contas, você foi o meu terapeuta e você me ajudou muito no meu caminho. Imagina, agora eu estou aqui te entrevistando. Nossa, um privilégio. Fantástico. Você é uma pessoa muito querida, Kátia. Eu te agradeço muito esse carinho, essa consideração, esses elogios que você fez a mim enquanto eu não estava ouvindo, né? E assim, se eu tiver que dizer alguma coisa para as pessoas, olha, cuidado, cuidado. Não se torne um subserviente, não se torne um objeto de manipulação do outro, não se torne obediente a todas essas regras idiotas que as pessoas exigem de você e que você não tem condição de seguir. Ou seja, você não é racional só. Você é racional, você é emotivo, você é afetivo, você é desejante. Não dá para excluir três partes de você e só ficar uma. Né? Agora, faça isso de uma maneira lúcida, inteligente, equilibrada, para que não percebam você como um delinquente, como um anarquista, como alguém antissocial. Né? Ou seja, é possível você existir, é possível você criar um espaço de vida para você, né? Você sendo inteligente, sendo afetivo, sendo emotivo e sendo desejante. É possível, é difícil, não é fácil. Né? Mas todo o trabalho clínico que eu fiz na minha vida inteira foi nesse sentido, de ajudar pessoas a sair da camisa de força, sair dessa culpa, dessa obediência, dessa servidão, e encontrar caminhos efetivos e eficazes para expressar os seus desejos, os seus afetos e as suas emoções. Muito lindo. Muito lindo. Eu ouvindo você falar, claro que eu lembro da minha medicina chinesa e toda a filosofia que está por baixo, que é o taoísmo, que fala, se nós agirmos na vida com a habilidade da água, que ela tem a capacidade de ultrapassar obstáculos e de se mover com flexibilidade na vida, nossa, é a arte de viver, não? É isso mesmo. Respostas criativas. Exatamente. E não obedientes. Exatamente. E isso é um processo, é uma construção e que não é rápido, não é rápido. O Foucault, voltando para Foucault, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz, trabalhe a si mesmo, né, no sentido de transformar a pessoa que você é numa obra de arte. Nossa! Viva Foucault! Muito lindo, muito lindo. Olha, a gente tem 2 minutinhos para a gente se despedir. Então dá para falar mais um pouquinho, mas pode ser que daqui a pouco encerre. Eu estou satisfeito, eu prefiro te ouvir. Você que é idealizadora da live, por favor. Nossa, para mim foi um grande prazer poder revisitar esse lugar, né, do mundo psi, porque hoje a minha ferramenta de trabalho é a acupuntura e a massoterapia, mas como se tem uma visão holística, né? Quando uma pessoa chega a mim, ela não é só um corpo e um sintoma, ela é um ser que ela traz tudo com ela, né? Ela traz as emoções, ela traz uma forma de pensar, ela traz uma visão de mundo e o quanto isso atua na saúde dela. E o fato de eu ter tido formação em psicologia, eu percebo, Jadir, que faz toda a diferença quando eu recebo essa pessoa, sabe? E eu acho lindo porque a acupuntura ela tem esse olhar holístico, sabe? Aqui no Brasil ainda a acupuntura ela chega, as pessoas procuram acupuntura por dor, né? Mas a acupuntura ela é muito mais que isso. Ela tem embasamento filosófico, né, ligado ao taoísmo,
que é maravilhoso, que fala do que a gente estava falando hoje, do que é singular, do que é único em cada um de nós, e que é assim que eu tenho que olhar esse ser humano quando eu recebo ele no meu consultório. Não? Mas, por favor, não diga que você só tem formação em psicologia. Você é uma psicóloga. Não. Você é uma